vi a montanha, mas depois eu fiquei, que bom que veio o caixão, né, para a nova consciência. Então a tendência é um novo ciclo com menos montanha, com menos dificuldade aqui para a nova consciência. Gente, obrigada pela atenção. Obrigado. Obrigado, Tânia. Eu gostaria agora de convocar o sumo sacerdote Wagner Périco. A tradição da bruxaria é o Wanen ou Vanen? Vanen. Vanen. Wagner, tempo é seu. Boa tarde. Eu olhei as runas, e as runas elas estão bem interessantes. Claro que, como todo mundo já sabe, tem muitas situações que elas continuam, não há grandes novidades, mas algumas coisas acontecem. Uma das coisas é a seguinte: uma das runas que saiu foi Otila. Otila é uma runa da ancestralidade, de coisas antigas. Ela tem aspectos positivos e aspectos negativos. Como um aspecto positivo, ela fala de tradições. Como aspecto negativo, de conservadorismo. Então, é um ano em que não só isso que a gente tem visto ressurgir, em questão do hino nacional, em várias questões que estão voltando, mas ainda outras voltarão. A gente ainda vai ter esse saudosismo que acontece de parte da população, esse saudosismo meio de um período, é um saudosismo que na verdade, eu lembro muito de quando morre alguém, que você às vezes pensa, nossa, fulano era tão bom, e às vezes fulano foi péssimo, mas você só lembra, todo mundo vira santo, né? E o Brasil também, de certo modo, tem alguns períodos que estão sendo santificados, de uma forma absurda, mas estão sendo santificados. E existe um saudosismo que está trazendo isso, e vai ser muito mais intenso. Tá, e o que isso faz? Faz com que também tudo ande de uma forma mais lenta, porque o eremita, ele tem essa lentidão. Eremita não, desculpe. A Otila, ela tem essa lentidão. É que ela tem uma associação muito parecida com a eremita. Otila tem essa lentidão que faz com que as coisas e o desenvolvimento aconteça de uma forma lenta. Tudo é demorado. Tudo para ser eleito, tudo para ser decidido é de uma forma muito demorada. O que acontece, então, outra runa que eu tirei em relação à população, mediante essas decisões de Otila do governo. Sai Tyr. Tyr é uma runa de guerreiro. Tyr é uma runa aguerrida, é uma runa de movimento, de você lutar pelo que você acredita. Então, vai haver esse tipo de confronto. Não mostra nas runas que seja um confronto, no sentido de confronto armado, mas de resistência. Vai ser um ano real de resistência. Vai se fazer muito presente. Os movimentos, o movimento LGBT, por exemplo, é um movimento que se fortalece. Num primeiro momento, eu pensei que as runas mostrassem que fosse cair, mas não, ele se fortalece. É um dos movimentos que mais irá atuar na parte da resistência. Uma outra coisa que vai acontecer, dentro meio dessa contenda entre governo e população, o governo, o que de certo modo é esperado, ele se torna mais violento. Violento significa o quê? Muitas vezes violento não é você chegar e bater, mas atitudes, decisões, atitudes legais mesmo. A violência ela vem de várias formas, às vezes diluída, às vezes mais intensa, mas é um ano em que o governo tende a ficar mais violento. Quanto à economia, as runas dizem o seguinte: como a Tânia disse, ela vai subir até um determinado ponto, mas depois ela tende a cair, né? Mais para o final do ano, ela vai subindo, chega num ponto que ela começa a ser um reflexo dessas contendas que acontecem e ela começa a ter uma queda também. Não vai ser um governo fácil, realmente. Vai ser um governo muito difícil, um governo que não tem preparo, e isso vai ficar cada vez mais patente, e isso que acaba gerando essa resistência da população. E quando a gente fala resistência, não é um grupo, não são poucas pessoas, não são os artistas.
mas é a população percebendo que realmente tem que fazer algo para que seus direitos sejam respeitados. Porque esse saudosismo, ele acaba também jogando uma série de direitos, a forma com que as pessoas tratam determinados segmentos da população de um modo também saudosista, mas saudosista de um aspecto negativo. Tendem a surgir as piadas, aquilo que a gente já entendia como sendo algo que politicamente não é correto você fazer, e não é uma palavra chata essa, mas é porque o respeito ao outro, ele faz com que você não faça piadas que ofendam, e ofendam em vários níveis, e às vezes o problema é que aquilo está tão arraigado que as pessoas não percebem, muitas vezes, que aquilo ofende, principalmente se a pessoa não faz parte daquilo. Esse tipo de piada, esse tipo de coisa, esse tipo de situação que eles falam do mimimi, tende a voltar, tende a ficar realmente, para quem viveu década de 70, 60, você é como se você voltasse ao tempo, você vai perceber que você vai olhar situações e coisas, você fala, não acredito. Fora outras situações questão da vacina, questão da terra, formato da terra plana, todo esse tipo de coisa, que vem é um saudosismo mais antigo ainda. Enfim, não será um ano fácil. Na questão do Lula, eu verifiquei nas runas e vão acontecer notícias boas em relação a ele, tá? Vão acontecer notícias boas. Eu gostei, as runas estão favoráveis, não mostra que aconteça uma grande mudança no sentido assim, Lula livre, mas coisas boas vão acontecer. Algumas coisas vão começar realmente, é como se o jogo começasse a mostrar o outro lado, começa a ficar interessante. Tá? Então, o que eu recomendo? Quando eu olhei as runas, que tipo de recomendação seria interessante para as pessoas nesse ano? Se é um ano que pensa muito no saudosismo, o que a gente faz para combater o saudosismo? Vive o presente. Eu falei isso na minha palestra ontem. Infelizmente, a maioria das pessoas não vive o presente, que é onde tudo se resolve. Ou a gente vive o passado, ou vive o futuro. Pensando no passado, nas memórias do que aconteceu, ou projetando para o futuro o que você tem que fazer. Eu até dei um exercício que é difícil de fazer, que é assim. Quando você vai tomar banho, às vezes você prestar atenção, eu estou lavando o meu corpo, eu estou tirando as impurezas físicas e energéticas. Parece fácil, mas você começa a falar isso e daqui a pouco você pensa assim, eu tenho que ir mais tarde ao banco, eu tenho que ir ao mercado, eu não posso esquecer disso. Ou você pensa, ontem eu tinha, nossa, estava tão bom aquela festa, estava tão interessante. Você não fica no presente. Quando a gente acaba se voltando muito para o passado, você se prende ao passado e fortalece o passado. Então, quando você tem isso que eles estão colocando, esse saudosismo que o governo começa a colocar, faz com que, na verdade, eles vivam em um outro período. Por isso que as coisas não vingam, por isso que as coisas não tendem a crescer, por isso que elas são lentas, porque você está vivendo um outro período. Então, uma das formas é que a população perceba exatamente o seu dia a dia, o que eu preciso hoje, se foque nisso, lute pelos seus direitos hoje. Isso acaba enfraquecendo o passado e fortalecendo o presente, que é o que a gente precisa. Então, vejam as suas necessidades, vejam aquilo que é importante para vocês e tentem não ficar passivos. Uma das formas de resistência é o movimento. O movimento, ele é importante, ele evita a entropia, ele evita que algo se deteriore. Então, o movimento também, ele faz com que a própria política, a própria situação comece, pelo próprio movimento, ela comece a mudar. Quanto mais passivo você fica numa história, mais aquela história começa
a pesar sobre você, e você vai ficando cada vez mais fraco. É como se você ficasse numa cama por meses, você vai perdendo a força das pernas. E na questão da política é a mesma coisa, você tem que se movimentar para que suas pernas ganhem força, para que a sua voz ganhe força. Então, essa é a minha colocação. Obrigado. Wagner, eu agradeço. Vamos passar a palavra agora para a Rebeca Souza, terapeuta. Rebeca, a hora é sua.